A paz seja convosco. Bem-vindos à nossa cantata que tem o tema Vem Emmanuel. Todos sintam-se à vontade, que Deus possa abençoar essa noite e nós possamos passar uma mensagem ao seu coração. Em Isaías 7,14 fala: Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emmanuel. Essa mensagem foi anunciada em circunstâncias muito estranhas. Essa declaração não foi dada a um rei que amava o Senhor e seguia a lei, mas ao mau rei Acás, que havia levado o povo de Judá a práticas idólatras, práticas que o afastavam de Deus. Em 2 Reis 23:12 fala sobre as más ações do rei Acás. Mais tarde, destruídas pelo rei Josias, que era um rei temente a Deus. Ainda assim, Acás recebeu uma poderosa revelação. Mais uma vez, vemos aqui a sabedoria e a graça de Deus, e apesar de tudo, Acás recebeu uma chance. Mas o coração de Acás estava endurecido. Ele não compreendeu o propósito de Deus para o povo. E nem havia a terrível escuridão que pairava sobre todo o mundo. E neste momento difícil, Deus proclamou a profecia através do seu servo, dizendo: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, que lhe chamará Emmanuel. Emmanuel significa Deus conosco, ou conosco está Deus. As palavras de Isaías cumpriram-se 742 anos depois, quando Jesus nasceu. Emmanuel é um dos nomes dados a Jesus, porque ele é verdadeiramente o Deus conosco. Ele é algo divino que se fez humano por amor de nós. Há ainda outras descrições do seu nome, como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas nem todos acreditam em Jesus. Muitos pensam que sua vida é apenas uma ficção. E hoje, quando vivemos um momento tão difícil de nossa história atual, onde precisamos tanto de esperança, a nossa cantata irá falar sobre este Jesus, que é o Emmanuel, que é o Deus conosco. Ela irá mostrar a todos que possuem seus questionamentos naturais da vida, que têm dúvidas se Cristo é uma história ou é a história. Ela irá falar das formas que podemos ver, ouvir, sentir, tocar em Jesus. Isso acontece naturalmente. Quando dizemos que seu reino está em nós, é um convite a todos a viver de fato a história do Natal, pois Jesus é o Natal. Mas, para que o mundo saiba, temos que mostrá-lo em nosso falar e agir. Vem Emmanuel é uma verdadeira profissão de fé. E hoje, queremos declarar pela fé que nós acreditamos na história, nós acreditamos em Jesus e oramos: vem Emmanuel, ilumine nosso viver.
Essa é a história do Natal. A história que diz que Cristo veio do céu há mais de 2000 anos atrás. É a história que nos ensina que Deus tanto nos amou, que enviou o seu Filho Jesus a todos nós, para nos salvar dos pecados. Muitos têm negado essa verdade, recusando-se a acreditar na história. Mas cremos que é real, que é verdade. Jesus é a história. Jesus é a verdade. Esta é a história do Natal. Foi do berço para a Para crer na história, precisamos conhecer a história. No início era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Deus criou um lindo jardim para o homem, para a sua melhor criação. O homem andava com Deus no seu jardim e conhecia Deus face a face. Mas
O homem trouxe a rebelião para a sua relação com Deus. Rebelião é pecado. E o pecado trouxe separação, e a separação trouxe vergonha e solidão. Expulso daquele lindo paraíso, o homem não pôde mais ver Deus. O homem foi condenado a viver separado eternamente do seu Criador. Para reencontrar Deus novamente, o homem precisava de um Salvador, o Filho de Deus, o Filho do homem. Emanuel, Deus conosco, vem Emanuel. Então soa o teu lar, até seu filho aqui mandar. Ilumine, meu Senhor, as nossas vidas pensará. Dispersa as nuvens sobre nós, das trevas vem nos afastar. Cantai, cantai, Emanuel, em breve vem, ó O pecado separou o homem de Deus, mas Deus queria que voltássemos a Ele.
Por séculos, esperamos por um Salvador, esperamos por um rei. Não, um bebê numa manjedoura, num lugar comum. Não um simples profeta que nos oferecia um reino invisível, que virava as mesas do templo e tinha um time de discípulos formado por pescadores e coletores de impostos. Ele era o que ninguém esperava para um rei. Mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. O pecado nos separou de Deus. Você e eu somos como os primeiros da humanidade. Nos rebelamos e seguimos nossos próprios caminhos. Mas ainda buscamos resgatar a nossa antiga relação com Deus. Nossos corações anseiam por um Deus de amor. Não cremos que Jesus é o Messias tão aguardado, descrito na palavra de Deus, a Bíblia. Gabriel, o anjo de Deus, veio até uma moça chamada Maria e disse que ela seria cheia do Espírito Santo e se tornaria mãe do Filho de Deus, que seu nome seria Jesus. Maria e José, seu noivo, foram a Belém. José, através de um sonho, soube que esse era o plano de Deus. Quando chegou a hora de Jesus nascer, não houve lugar para que eles ficassem. Jesus então nasceu num estábulo, o Rei do Universo, aquele que criou todas as coisas, nasceu num lugar inaceitável para um rei. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Maria teve que improvisar um berço feito de madeira e palha para o seu bebê, uma manjedoura. Os pastores no campo viram anjos no céu que lhes avisaram do nascimento do Salvador. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens bons. A graça de Deus veio à terra em um bebezinho. Mãe com seu bebê vieram orar a Deus. Meu filho é teu, toma o seu viver. Estrelas lá do céu brilham e respondem sim a oração do seu coração. A sua graça veio até nós, trouxe
Glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens bons. Naquele dia, o mundo mudaria para sempre. As boas novas vieram nos dar outra chance com Deus. Cristo, o Emanuel, nasceu. Todos cantemos. Toda glória ao nosso Deus. Vamos cantar, Jesus nasceu, saudai o grande Rei. Em cada ser que tem lugar, ó terra e céus cantar, ó terra e céus cantar, ó terra e céus ao Rei cantar. Seu reino é de retidão, provai montanhas e mares da criação. Repitam o refrão, repitam o refrão, repitam o feliz refrão, repitam o grande paz, 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 paz. Louvai a Cristo, Rei da paz. Louvai a Cristo, Rei da paz. Jesus nasceu, ao Rei cantar, veio lhe dar-nos tudo em paz. De grande paz, 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 paz. Louvai a Cristo, Rei da paz. Louvai a Cristo, Rei da paz. Bem alegres cantemos a Jesus, o nosso Rei. Toda a terra se celebra, canta nossa fé. Nosso Deus mandou seu Filho pra mostrar seu grande amor. Lá na manjedoura, todos vão da salvação. Ouçam anjos toda a terra, louvando ao menino Deus. Vamos todos adorar, unidos numa só canção. Ao bebê nós adoramos, damos glória ao nosso. Desventura aceita a nossa mais sincera adoração. Que grande paz, que grande paz, que grande Então, isso é Natal para você? Repara como todo mundo se preocupa com presentes, festas. O que você acha que fizeram com o verdadeiro Natal? Aonde está Jesus nisso tudo? Parece que nossa cultura
expulsou Jesus da sua própria festa. Para muitos, o Natal é tudo menos Jesus. Mas Jesus é o Natal. Jesus fez a história, mas sua história não ficou só na manjedoura. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Quando Jesus chegou aos 30 anos, começou a pregar sobre o reino de Deus, um reino não feito pelas mãos de homens, mas com amor, paz e retidão. Não um reino terrestre, mas celeste. Jesus operou muitos milagres, curou enfermos, ressuscitou mortos. Ele falava a todos sobre o amor de Deus e o perdão. Os líderes religiosos de sua época odiavam o que ele fazia. Seu jeito de falar sobre o reino de Deus e o seu amor. Então começaram a tramar a morte de Jesus. Planejaram crucificar o Filho de Deus no monte, ali perto de Jerusalém, o Gólgota. Na madrugada de uma sexta-feira, Jesus então foi preso, julgado, açoitado e espancado muitas e muitas vezes. E finalmente pregado em uma cruz entre dois ladrões. Ele sofreu grande agonia durante todo o dia, vindo a morrer de forma terrível. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Todas as profecias que diziam que um cordeiro seria oferecido como sacrifício pelos nossos pecados foram cumpridos em Jesus aquele dia. Quando foi crucificado, levou sobre si os pecados de toda a humanidade. Depois que foi crucificado, foi enterrado numa tumba por 3 dias. E no terceiro dia, ele venceu a morte, ressuscitando pelo poder de Deus e apareceu aos seus seguidores. Ele nos prometeu que jamais nos deixaria sós, que enviaria um Consolador, o Espírito Santo. Prometeu também que voltaria um dia, outra vez, e então nesse dia subiu ao céu para se sentar à direita de Deus Pai. Muitos não acreditam nesta história. Muitos não acreditam que ressuscitou da morte para ser o nosso Salvador, o nosso Deus vivo. Mas nós cremos. Nós testemunhamos o seu amor. Eu vou testemunhar que Jesus nasceu. Eu vou testemunhar, Ele veio a nós.
Mas onde ele está? Porque não podemos vê-lo. Como achar um Deus invisível? Você tem que enxergá-lo com os olhos da fé. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Nós queríamos um rei. Ele nos mandou um bebê. Nós queríamos um líder. Deus nos mandou um Salvador. Nós pedimos conforto e paz para este mundo. Ele nos deu paz eternal e vida com Ele para sempre. Seu reino é invisível, está nos nossos corações. Nós sabemos que um dia Ele voltará para julgar o mundo, mas, até lá, Ele guiará nossas vidas. Onde ele está? Nas minhas atitudes, Onde ele está? em como trato o meu próximo, Onde ele está? em tudo que digo, Onde ele está? em tudo que faço. Onde ele está? Onde se esconde, porque não posso ver o outro lugar. Como eu vejo com quem parece, como encontrá-lo, onde ele está. Pisa em todos que o recebem. Sinta que Cristo está aqui. Está nos louvores, em nosso meio. Sinta que Cristo está aqui. Como ouvi-lo, como ele fala, como eu faço pra com ele estar. Meu coraçãozinho quer conhecê-lo, como eu faço, onde ele está. Pisa em todos que o recebem. Sinta que Cristo está aqui. Está nos louvores, em nosso meio. Sinta que Cristo está aqui. Sinta em todos que o recebem. Sinta que Cristo está aqui. Está nos louvores, em nosso meio. Sinta que Cristo está aqui. Está Acreditar na história do Natal é mudar de vida. Que Jesus pode transformar sua vida. A verdade te libertará. Libertará dos teus pecados. Libertará do seu passado. Libertará do medo. Libertará da vergonha. Te fará livre para amar como ele amou. Livre para receber o seu amor. Livre para mudar o seu viver. fraco, é minha força. Quando ferido, ele me cura. Se estou bem triste, é minha alegria.
Você tem que acreditar que a história é muito mais que uma simples história. A história é Jesus, alguém real, o Verbo que se fez carne. O Natal é o céu descendo à terra. Emanuel veio a nós, criando assim o primeiro Natal. Hoje, esse Emanuel vive em nossos corações. O amor veio ao mundo naquele primeiro Natal e pode vir até nós se pedirmos. Venha a nós, se pedirmos. Tudo o que precisa fazer é se entregar a Ele. Tudo o que precisa fazer é abrir o seu coração. Tudo o que precisa fazer é escolher a verdade. Jesus é a história. Jesus é a verdade. E Ele é todo seu. Se pedir, venha a Cristo. É abrir o seu coração a Deus. Só você pode escolher. Nada você tem a perder, só a ganhar. Venha a Cristo, vem e receberá. Vem e encontrará a paz. Abra a porta do seu coração e vem, somente terá a paz em Deus. Venha a Cristo. Abra o seu coração. Cabe a paz de Cristo dar a nós. Tudo que tem a fazer é pedir pra Ele mudar o seu viver. Venha a Cristo, vem e receberá. Vem e encontrará a paz. Abra a porta do seu coração e vem, somente terá a paz em Deus. Venha a Cristo, venha a Cristo, vem e receberá. Vem e encontrará a paz. Abra a porta do seu coração e vem, somente terá a paz em Deus. Venha a Cristo, venha a Cristo, venha a A canção que você acabou de ouvir nos fala de uma promessa. A promessa que se pedir a Jesus para que Ele entre em seu coração, Ele entrará e substituirá tudo de ruim por seu amor e misericórdia. Você terá um relacionamento real com Jesus. Ele não quer ser somente o seu Salvador, mas também quer ser o Senhor da sua vida. Ele sabe que tudo o que se passa com você, Ele sabe tudo o que se passa com você e quer que o conheça intimamente. Quer conversar com você através da oração e falar ao seu coração através da palavra de Deus, a Bíblia. Apenas peça e receberá Jesus. Quando Ele entra em nossos corações, tudo muda. Nada fica o mesmo. Deixe toda rebelião e pecado para trás e ganhe uma vida nova com Deus. Apenas peça, vem Emanuel. Vem, Emanuel, tira o meu
Emanuel, tira o meu pecado. Vem, vem, Emanuel, muda o meu viver. Cristo, tu És o Redentor, o conselheiro de amor. Cristo és a resposta. Vem em nós habitar. vem, Emanuel, tira o meu pecado. Vem, vem, Emanuel, muda o meu viver. Muda o meu viver. Nós sabemos que muitos dos nossos amigos precisam de Jesus. Nós queremos que eles conheçam a verdade. Nós queremos viver a história de tal forma que eles vejam o amor de Deus em nós. Quando perguntarem onde Ele está, queremos que vejam que Ele vive em nós, Em nosso amor pelo próximo. em nosso amor por Ele. O principal do Natal é mostrar o amor do Pai. Minhas mãos, suas mãos. Meus pés, seus pés. Minhas palavras, suas palavras. Minha mente, a sua mente. Vem, Senhor, me usar, vem guiar todo o meu viver, minha voz, meu falar, quero
neste Natal você possa renovar a sua entrega diariamente. E ao se reunir com sua família, os seus entes queridos, seus amigos, você possa separar um momento de oração. Não uma oração muito extensa, e quando você abrir os olhos, alguma criança já comeu o peru inteiro. Não. Quem precisa de muito falar é a gente. Quando alguém pedia um milagre para Jesus, ele dizia: o que você quer? A pessoa dizia: eu quero andar. Levanta e anda. Eu quero ver. Então veja. Mas que você possa, por um instante, que seja ali 2 minutos, 3 minutos, dar as mãos com aqueles que vão estar reunidos com você. E agradecer ao Pai por um dia decidir te amar tanto, ao ponto de te dar, de me dar, de nos dar este presente magnífico, que é Jesus. Que possamos manter a chama do verdadeiro Natal acesa. Tem um cântico que diz assim: a começar em mim, que a começar de nós. Verdadeiro Natal seja manifestado nesses dias, em nome de Jesus. Eu quero convidar a pastora aqui, para juntos orarmos pelas famílias. Hoje é uma noite especial. Todos os domingos nós oramos pelas famílias. Mas hoje é uma noite especial. E nós queremos orar pelas famílias de uma maneira especial nesta noite. Quero convidar você a se colocar em pé. E você vai estender a sua mão na direção da tua casa. E você vai, juntamente com a condução da pastora, invocar as bênçãos do Senhor sobre o seu lar e a sua família. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, e apresentamos cada um dos lares aqui presentes e aqueles que nos assistem nessa noite também. Que o Teu Santo Espírito, Pai, possa reinar nesses lares. Hoje nós estamos nessa cantata de Natal, lembrando do nascimento do Teu Filho, o nosso Salvador. Que a luz do Senhor possa reinar nesses lares, que a Tua santa presença possa reinar nesses lares, que o Senhor possa ser vivo em cada lar nesta noite. Pai, juntamente, Senhor, com a Tua santa presença, nós pedimos, ó Pai, que tudo aquilo que não vem do Senhor possa sair desses lares. Toda doença, enfermidade, toda falta, toda discussão, toda contenda, Senhor, em nome de Jesus. Mas que nesses lares haja unidade, haja amor, haja paz, haja alegria, prosperidade em todas as áreas. Pai, pedimos também que haja proteção sobre nós, sobre os nossos filhos, os nossos juniores, os nossos teens, todos aqueles, ó Pai, sejam guardados pelas Tuas mãos poderosas, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Oramos também para que, Senhor, nesse Natal, tenhamos, Senhor, unidade em família, comunhão, fartura à mesa, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, nós abençoamos eu e o Teu Filho em concordância, Senhor, com as mãos estendidas. Abençoamos cada lar, cada família, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Que Jesus reine no nosso lar, que Jesus reine na nossa família, que Jesus reine no nosso coração, em nome de Jesus.